Fala galera, o tema do vídeo de hoje é queimaduras, sob o ponto de vista aí da clínica cirúrgica, especialmente aí para a galera da UCP, Universidade Central do Paraguai. Um abraço especial aí para Sil, do nono A, que me pediu para fazer um filme sobre a fórmula de Parkland, como é que faz o cálculo. Um alô também especial aí para Larissa Sayonara, também veio falar comigo sobre esses cálculos que são um pouquinho complicados, né? Quando a gente faz medicina, a gente não pensa que, eu não gosto de matemática, vou fazer medicina porque eu não gosto de matemática. Mas aí a gente se depara com as disciplinas de pediatria para calcular lá as doses dos antibióticos, as doses pediátricas, né? Puro cálculo. As doses também, os cálculos de hidratação também nas crianças, né? Bastante cálculo. E a parte de queimadura também, de hidratação, né? A gente tem a fórmula de Parkland, que não é uma fórmula, é uma fórmula relativamente simples. E a gente vai responder aqui alguns casos clínicos sobre queimadura. Alguns desses casos aparecem para a gente usar a fórmula de Parkland e a gente vai ver agora aí como é que usa, beleza? Se liga aí. Olha só, o primeiro caso clínico que a gente tem aí é um homem de 62 anos que foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros do segundo andar de um prédio em chamas e levado para o setor de emergência de um hospital. Um familiar relatou que o paciente ficou preso por alguns minutos, isso aqui é bem relevante, ficou preso por alguns minutos no cômodo que pegou fogo. Ao exame apresentava queimaduras em face, esse dado aqui é importante. Queimaduras em face, características que podem ser vistas na figura. Qual a conduta que deve ser tomada mais precocemente? O que é que eu devo fazer aí de forma mais rápida, né? Segundo a TLS, aí, a TLS vai dizer que esse paciente ele está precisando de oxigênio, né? E a gente sabe que os pacientes queimados, eles desidratam também. Então, eles precisam de reposição volêmica com cristalóides, eles precisam de hidratação, porque isso pode levar a um choque hipovolêmico. Só que a TLS fala que antes de fazer a hidratação, antes de fazer essa reposição volêmica, o paciente ele precisa de oxigênio. Percebam que ele ficou preso por alguns minutos no cômodo que pegou fogo. Então imagina a quantidade aí de gás carbônico que esse senhor respirou. A gente sabe que o monóxido de carbono ele tem uma afinidade 200 vezes maior com a hemoglobina, que é a célula presente o componente presente no glóbulo vermelho, responsável por transportar oxigênio para todos os tecidos do nosso corpo. O monóxido de carbono ele tem 200 vezes mais afinidade com a hemoglobina do que o oxigênio. Então esse senhor com certeza ele está com a saturação bem baixa e ele está precisando de oxigênio, porque ele ficou preso aí no cômodo que pegou fogo alguns minutos. Então bastam alguns minutos para esse senhor qualquer pessoa se intoxicar desse gás carbônico. E ele apresenta também, queimaduras na face. Queimaduras na face, como a gente pode ver aí na figura. Então a TLS fala que queimaduras na face é critério de intubação orotraqueal, certo? Então a resposta aqui que a gente vai marcar vai ser a resposta correta, letra B. Não é reposição volêmica com cristalóides, poderia ser, mas a TLS diz que a oxigenoterapia, no caso a intubação, por ele ter queimadura na face, é critério de intubação. A oxigenoterapia vem antes da reposição volêmica, né? Não é a reposição também com colóides, a não ser que ele tenha perdido aí proteínas, como albumina, mas geralmente vai ser cristalóides, vai ser de eleição, certo? Curativo com sulfadiazina de prata também é um tratamento para queimadura, certo? Só que a TLS fala que primeiro a oxigenoterapia. Então, não vai ser a máscara de oxigênio, vai ser diretamente a intubação. Eu tenho que agir rapidamente nesse paciente, porque como ele teve queimadura aqui na face, com certeza deve ter afetado mucosa, deve ter afetado aí faringe, laringe, as vias aéreas superiores.
a traqueia, né, a parte superior aí da traqueia, então deve estar tudo afetado, porque ele passou aí um tempo no cômodo aí que pegou fogo, alguns minutos, então com certeza esse senhor, ele poderá ter o quê? Uma inflamação nessa mucosa dessas vias aéreas superiores, e essa inflamação que ele vai ter, isso vai ocasionar aí um estreitamento desse tubo respiratório, né? Vai causar um estreitamento, dificultando assim a sua respiração. E esse paciente ele está em risco iminente de morte. Então, quando você tem esse critério aí de queimadura na face, né? Afetação dessas mucosas da área respiratória, né? Superior, então resposta aí intubação, ok? Olha só, essa questão aqui é bem interessante, ela vai preconizar aqui a fórmula de Parkland. Ela vai dizer, nos pacientes grandes queimados, a ressuscitação hídrica inicial, utilizando a fórmula de Parkland, preconiza a infusão calculada a partir da hora de queimadura. Isso é muito importante, né? Primeiro vamos colocar aqui a fórmula de Parkland. A TLS, ela vai falar que para pacientes com queimaduras de segundo e terceiro grau, ela vai ser 2 ml, certo? Esse 2 ml aqui que a gente vai usar na nossa fórmula. Paciente de quarto grau, a gente vai usar 4 ml. E para pacientes pediátricos, a gente vai usar 3 ml, certo? Então, quando a gente tem aqui a queimadura de segundo e terceiro grau, a gente vai usar 2 ml, então a gente vai fazer a fórmula de Parkland, vai ser 2, que é relacionado a esse 2 ml aqui, vai ser 2, certo? Vezes o peso do paciente, quilopeso do paciente, né, em gramas, vezes a área, né, superfície corporal queimada, que isso aqui é em percentual. Então, se o paciente ele tem 70 quilos, por exemplo, a gente vai fazer 2 vezes 70 vezes, digamos que ele queimou aqui 40% do seu corpo, superfície corporal queimada aí total foi de 40%. Então, a gente vai fazer 2 vezes 70 vezes 40, esse resultado aí vai ser um X aqui, vamos colocar um XML, que a gente vai ter que administrar de soluções cristalóides, isso em 24 horas, certo? 24 horas. Só que o que é que a fórmula de Parkland fala pra gente? Ela fala que essa quantidade aqui que saiu no nosso cálculo, que é em 24 horas, a gente vai ter que dividir a metade dessa ressuscitação hídrica aí, como ele chama na questão, 50% a gente tem que fazer nas primeiras 8 horas do evento, do acontecido, da queimadura. Então, nas primeiras 8 horas, a partir do momento que a pessoa sofreu a queimadura, digamos que ela sofreu a queimadura meio-dia. Então, meio-dia ela sofreu. Até as 8 horas da noite, a gente tem que administrar 50% desse valor. E os outros 50% nas 16 horas restantes, para fechar as 24 horas, ok? A metade administra nas 8 primeiras horas. Então, se o paciente se queimou meio-dia e 2 horas da tarde ele chegou no hospital, então de 2 horas da tarde, né, ele chegou no hospital às 14 horas. Então, das 14 até as 20, a gente tem quantas horas aí? A gente vai ter 6 horas, não é isso? Então, em 6 horas que ele está no hospital, ele se queimou meio-dia. Meio-dia, ó. Às 12 horas ele se queimou, ele sofreu a queimadura. Às 14 horas ele chegou no hospital. Às 14 horas ele chegou no hospital. Então, ele tem até as 20, das 14 até as 20, ele tem 6 horas para tomar esses 50%. E os outros 50% aí nas 16 horas seguintes. Então, olha aí o que é que diz a letra A. 50% do volume calculado de cristalóides nas primeiras 8 horas. Então, a gente já matou aqui essa resposta aí, letra A.
Por que não é 50% do volume calculado AB de coloide nas primeiras 8 horas? A não ser que ele tenha aí uma hipoalbuminêmia, proteínas aí perdidas aí em plasma, mas a de eleição vai ser aí os cristalóides, certo? A C, ela fala 50% do volume calculado de cristalóide nas primeiras 12 horas. Não é nas primeiras 12 horas, é nas primeiras 8 horas. E a D fala de 50% do volume calculado de coloide nas primeiras 12 horas, né? Não é, eleição não é coloide e não são nas primeiras 12 horas. É cristalóide nas primeiras 8 horas. Tranquilo? Já essa outra questão, ela é interessante porque ela fala do cálculo da superfície corporal total aí queimada. Então, a gente vai ter um gráfico, deixa eu ir aqui para o gráfico, a gente vai ter esse gráfico aqui, onde ele fala, esse gráfico aqui está falando exatamente que a cabeça corresponde, se você tiver uma queimadura na cabeça, é a regra dos 9, a regra de Wallace, né? A cabeça ela vai corresponder 4,5%. Cada membro superior aqui vai corresponder o membro inteiro total, anterior e posterior, 9%. Se for anterior é 4,5%, posterior mais 4,5%, que dá 9%. O tronco, que é tórax e abdômen, anterior vai ser 18%. O tronco posterior vai ser mais 18%, a pelvis fica em 1%, e cada membro aqui inferior vai ser também 18%. 9% para a parte anterior e 9% aqui para a parte posterior. Então, se a gente for lá na questão, a gente vai ver aqui o que é que ele fala. Homem de 36 anos deu entrada no pronto-socorro trazido por familiares após acidente doméstico com água quente. Muito comum isso, né? Apresentando queimaduras de 2º e 3º graus. Então, já entra aí, fórmula de Parkland, a gente vai calcular a área de superfície corporal queimada total. Então, ele tem queimaduras de 2º e 3º grau em face anterior. Então, a gente sabe aí, né? A face, a gente viu que é 4,5%, mas será que ele teve também outras partes queimadas? Teve ambos os membros superiores. Então, a gente viu que é 4,5% num membro anterior e na parte posterior mais 4,5%. Então, dá 9%. Dá 9% de um membro, são ambos os membros superiores, né? Então, a gente tem o braço direito e o braço esquerdo. O braço direito vai dar 9%, 4,5% do anterior e 4,5% do posterior, 9%, mais o braço esquerdo, né? O direito vai dar 9%, o esquerdo vai dar 9% também, porque é anterior e posterior. Então, ambos os membros superiores, 9 e 9, e região anterior do tórax e abdômen, né? A gente viu que o tórax anterior vai dar 18. O tronco anterior, né? O tórax é 9, anterior, o abdômen é 9, anterior, né? Os dois, que é o tronco anterior, dá 18. Agora é só calcular, fazer a soma. Aí eu tenho minha calculadora aqui, high-tech, de última geração. Olha aí ela, vou fazer o cálculo aqui rapidinho nela. 4,5 mais 9 mais 9 mais 18. Olha aí, resultado 40,5. A gente vai ser aqui, 40,5 a gente vai ter na questão alternativa C, 40,5. Olha só, mais uma para calcular aí também a área, o percentual aí de área queimada, né? Ele fala que homem de 30 anos é vítima de queimadura por escaldadura durante o trabalho em cozinha em um restaurante. Isso acontece demais. Apresenta queimaduras muito dolorosas com hiperemia e bolhas em parede anterior de tórax e em região perineal. Então a gente vai ter hiperemia e bolhas, que são os flictenas. Isso aí é bem característico da queimadura de 2º grau, a formação dessas bolhas. Ela afeta aí a parte, é muito dolorosa, então ela vai afetar a derme superior, porque se ela afetasse toda a derme superficial, né, superficial e profunda, não tinha dor, porque ela acaba afetando aí de 3º grau também não tem,
porque ela acaba afetando aí a inervação e a gente acaba tendo a eliminação dessa dor. Como ela é muito dolorosa, hiperemia e bolhas, a gente sabe que é uma queimadura aí de 2º grau superficial, afetando só a camada superficial aí da derme, certo? E ele fala que foi em parede anterior de tórax. Então a gente sabe que essa parede anterior de tórax vai ter o quê? Vai ser 18%. Vai ser 9% aí do abdômen anterior, 9% do posterior, né? Mais 9% do tórax anterior, né? Total vai dar aí 9 mais 9, 18. Então a gente tem 18% do região anterior do tórax. Vai dar 18, gente. Mas que teve outra parte também, ó. Parede anterior de tórax, abdômen, né? Então é o tronco anterior, dá 18. E em região perineal. A região perineal a gente lembra que é 1% só. Assinale a alternativa que melhor estima a porcentagem de superfície corporal queimada e sua classificação. 18 mais 1 igual a 19, então a gente vai ter 19%. A gente vai ter aí uma queimadura de 2º grau superficial, porque é muito dolorosa e tem bolhas. Então a resposta certa aqui vai ser a alternativa E, que vai nos trazer aí 19% e queimadura do 2º grau. Essa questão aqui eu trouxe porque ela tem aqui uma observação. A gente tem aqui um escolar de 8 anos e 5 meses do sexo feminino de 20 quilos. Então a gente sabe que esse paciente é um paciente, antes de tudo, ele é um paciente pediátrico. E a gente sabe que o paciente pediátrico, segundo a ATLS, a fórmula de Parkland para a ATLS atualizada, a ATLS atual, vai ser de 3 ml. Paciente pediátrico vai ser de 3 ml, segundo a ATLS. Então a gente tem aí o escolar de 8 anos e 5 meses, pediátrico, sexo feminino de 20 quilos. A gente precisa desse peso aqui para calcular. Chega ao pronto atendimento trazida pelo SAMU devido a queimaduras extensas por álcool. Isso é muito comum também de acontecer, né? Acidentes domésticos, na escola também pode acontecer. O paciente apresenta queimaduras de 2º e 3º graus, ocupando 60% da superfície corpórea aí queimada. Então a gente tem 3 ml, 20 kg e 60%. Para o cálculo de hidratação, assinale a alternativa que apresenta esta conduta, né? Então a gente vai ter aí, pessoal, 3 ml, certo? Vezes 20, que é o peso da criança, vezes 60, que é o percentual aí da superfície corporal queimada. Vou fazer aqui na minha calculadora high-tech, aqui rapidinho, 3 vezes 20 vezes 60, vai sair, 3.600. Saiu, 3.600. Então, eu pego esses 3.600. Aí a gente sabe que, 50% é administrado nas... 50% desse valor aqui que a gente chegou, certo? É administrado nas primeiras 8 horas. Então é só dividir por 2. 3.600 dividido por 2 vai sair aí 1.800. Não estava olhando para a calculadora. 1.800 vai sair. Então nas primeiras 8 horas é para esse paciente tomar aí 1.800 ml de cristalóides, né? Então não tem essa alternativa. Ele vai colocar 1.200 nas primeiras 8 horas e 1.200 nas 16 horas seguintes. 1.200 nas primeiras 4 horas, não é nas primeiras 4 horas, é nas primeiras 8 horas. Né? E 3.600 nas 20 horas seguintes, não é. 2.400 nas primeiras 4 horas e 2.400 nas 20 horas seguintes, também não é. 2.400 nas primeiras 8 horas e 2.400 nas 16 horas seguintes, também não é. 2.400 nas primeiras 12 horas, não é 12, né? E 2.400 nas 12 horas seguintes. Ele fala aqui 2.400, não é? Então, gente, olha só. Aqui ele pegou como se fosse 2 ml. Vamos fazer com 2 ml para ver se está certo. 2 ml vezes o 20, que é o peso da criança, vezes o 60, vai me dar 2 vezes o 20
vezes os 60 vai me dar 2.400, ó. Então, aí sim, ó, 2.400 dividido por 2, que é o 50% que eu devo usar nas primeiras 8 horas, vai me dar o quê? Vai me dar 1.200. Aí, se fosse 2 ml, eu colocaria que 1.200 nas primeiras 8 horas e 1.200 nas 16 horas seguintes. Só que a gente sabe que o paciente pediátrico, ele é 3 ml, segundo a TLS, não é 2. Então, paciente pediátrico 3 ml vai ser 1.800 nas primeiras 8 horas. Então, aqui seria 1.800 e 1.800 restantes nas 16 horas seguintes, ok? Deve ter sido um erro aqui de digitação, mas vale essa observação. Continuando aqui, ó, mulher de 32 anos de idade, peso 60 quilos, vítima de queimadura por combustão de álcool há 30 minutos. Né? 30 minutos, esse dado é um dado importante. É admitida no pronto-socorro. Após atendimento primário inicial, o exame físico evidencia queimadura em membro superior direito, membro no singular, superior direito, membro superior esquerdo e tronco anterior. De acordo com a fórmula de Parkland e a regra dos 9, qual deve ser a administração aproximada de cristalóides nas primeiras 8 horas? Ó, cristalóides, é o de eleição. Então a gente tem aí, membro superior direito, dá quanto? Ele não fala se é o anterior ou posterior. Então a gente vai colocar o membro todo, que vai ser 9. Mais membro superior esquerdo, 9. É a regra dos 9, né? 4,5 no anterior e 4,5 no posterior, 9. E tronco anterior. A gente sabe que o abdômen é 9, o abdômen anterior é 9, o tórax anterior é 9. 9 mais 9, 18. Então vai dar aqui 9 mais 9 mais 18 vai ser igual a 36. Preciso nem de calculadora para fazer isso aqui, né? Então vai ser 36. Então vamos lá. A mulher de 32 anos é uma adulta, então a gente vai colocar 2 ml vezes o peso dela, que é 60, vezes o percentual da superfície corporal queimada. Calculadora high-tech aqui, ó. 2 rapidinho, vezes 60, 120, vezes 36, igual a, cadê? 4.320. Aí ele quer nas primeiras 8 horas. A gente pega esse resultado, 4.320, e divide por 2. Vai dar o valor de 4.320 dividido por 2. Olha aí quanto é que vai sair. 2.160. Então, a gente pega esse 2.160 nas primeiras 8 horas, certo? Nas primeiras 8 horas vai ser 2.160. Nas 16 horas restantes, para completar as 24 horas do dia, né, vai ser mais 2.600, certo? Então, o valor aproximado. Cadê? Administração aproximada de cristalóides. Então, qual é aqui a questão alternativa que mais se aproxima a 2.160? Letra C. Eu vou fazer 2.650 ml de cristalóides aí nas primeiras 8 horas, certo? Essa daqui eu já deixei o cálculo aqui para ir mais rápido. Ó. Um homem de 35 anos de 70 quilos, dado relevante, sofreu queimadura de segundo grau em 40% de sua superfície corporal após explosão de botijão de gás. Nossa! E deu entrada no pronto atendimento 60 minutos depois. Qual é o melhor esquema de reidratação venosa desse paciente de acordo com a fórmula Parkland? Então, gente, ó, ele deu entrada no pronto-socorro aqui 60 minutos depois que aconteceu o acidente, certo? Então, primeiro vamos calcular, isso é um dado bastante relevante. Primeiro vamos calcular quanto de cristalóide ele vai receber. 2 ml vezes 70 quilos, que é o peso dele, vezes 40% do seu corpo queimado que ele teve, igual a 5.600. Esse 5.600 eu divido por 2, que é 50%, vai dar 2.800. Esse 2.800 é 50% dessa solução que ele vai ter que tomar. Então, ele já sofreu acidente há 60 minutos depois que ele deu entrada no pronto atendimento. Ele deu entrada 1 hora depois. Então, se ele tem que tomar 2.800 ml de cristalóides nas primeiras 8 horas,
Então, se ele chegou no pronto-socorro 60 minutos depois do acidente, faltam quantas horas para completar as primeiras 8 horas? Faltam 7 horas. Faltam 7 horas para completar as 8 primeiras horas. Então, ele tem que tomar 2.800 ml nas próximas 7 horas. Porque já faz 1 hora que aconteceu o acidente. E são 8 horas do ocorrido, que ele tem que tomar 50% da solução. Então, se já aconteceu há 1 hora, ele tem 7 horas para tomar 2.800 ml, certo? E os outros 2.800 ml para completar os 5.600 das 24 horas nas 16 horas seguintes. Então, quantos ml ele vai ter que tomar por hora? Se ele tem 7 horas para tomar 2.800, 2.800 dividido por 7 dá 400. Por isso que a alternativa correta é a letra B. Vai ser, lactato de Ringer, 400 ml durante as próximas 7 horas. Ok? Essa é bem teórica, Ela fala que o melhor parâmetro para avaliar a hidratação de paciente politrauma com queimadura e em reposição volêmica é, gente, diurese. Esse paciente não é pressão arterial, não é saturação pela oximetria de pulso, índice hematimétrico pelo hemograma, diurese. Esse paciente a gente vai ter que colocar uma sonda nesse paciente queimado. Se ele não tiver nenhuma contraindicação de uma sonda no ureter aí, na uretra, ureteral aí, uma sonda vesículo-ureteral, não tiver nenhuma contraindicação, vai ser esse tipo de sonda, né? Se ele não tiver afetado ali a região pélvica, mas se ele tiver alguma afetação, se ele tiver uretrorrágia, se ele tiver alguma queimadura, alguma lesão nessa região aí, está contraindicado essa sonda, então a gente vai fazer uma sonda suprapúbica, né? Nesse caso, para ver a diurese, aqui é diurese, digitou errado, diurese desse paciente, para avaliar, né, como é que está a hidratação desse paciente para ter esse controle, beleza? Então, gente, não esqueçam, a queimadura caracterizada pela lesão de espessura total através da derme, da epiderme, até a gordura subcutânea é classificada como terceiro grau. Por quê? Porque a de primeiro grau é só da epiderme, a de segundo grau vai pegar a epiderme, né, obviamente, e a derme, né? A gente tem a derme superficial e profunda, mas quando você passa dessa derme, né, aqui ele está dizendo que vai até a gordura subcutânea, já é um terceiro grau, né? O quarto grau ele vai afetar o quê? Ele vai além, ele vai afetar fáscias, músculo, nervos, vasos, ossos. Aí a gente vai ter uma de quarto grau, geralmente por queimaduras elétricas. Essa queimadura de quarto grau são queimaduras elétricas. Então, essa que atravessou a epiderme e a derme total até a gordura, né, subcutânea, vai ser classificada como queimadura de terceiro grau, ok? Aqui é como diz o meu professor de pediatria, é mais do mesmo, só para a gente fixar, Ele está dizendo que no atendimento do paciente grande queimado é importante estabelecer o tipo de queimadura e a superfície corporal queimada. A fórmula de Parkler é a mais utilizada para o cálculo de hidratação necessária nas primeiras 24 horas após a queimadura. Como deve ser feita a distribuição dessa hidratação nas primeiras 24 horas? E qual o tipo de solução a ser utilizada respectivamente? Essa era para ser uma das primeiras questões, né? A gente sabe que é 50% do volume calculado nas primeiras 8 horas e os outros 50% nas 16 horas seguintes, somente soluções cristalóides, Ringer lactato. Então, não vão me errar essa questão aí. Pode ser uma questão de revalida, questão de exame, questão de residência médica em clínica cirúrgica, em cirurgia. Não vão errar essa questão, a gente já está sabendo aí de tanto que a gente está falando e repetindo, ok? Aqui a gente tem uma paciente feminina de 52 anos, de 1,62 m, não é relevante, 58 quilos. IMC 22, da entrada no PS trazida pelo SAMU após ser retirada de um incêndio em sua residência. Muito comum nos acidentes domésticos, né? Ela apresentava queimaduras em membros inferiores e tórax e apresentava 27% de superfície corporal. Aqui ele já dá o resultado pra gente, 27, né? Membros inferiores, a gente vai ter aí 9 dos membros inferiores, né?
E tórax, 9 de cada um, dá 18, mais o tórax, mais 9, 18 mais 9, 27. Então, a gente nem precisa se preocupar que ele já trouxe esse dado para a gente. O volume de hidratação aproximado para reposição nas primeiras 8 horas vai ser 2 ml, como diz a TLS, vezes 58 quilos, que a moça pesa 100 horas, né, 52 anos, 2 vezes 58 vezes 27, que é a área de superfície corporal queimada. Vai dar igual a 3.132. 3.132, os 50% dele, dividido por 2, que vai ser, nas primeiras 8 horas, vai ser 1.566. Está aqui já marcada a resposta C, 1.566. Aqui a gente tem um paciente de sexo masculino de 30 anos de idade, trazido por populares à unidade de pronto atendimento, após queimadura por combustão por álcool a 30 minutos. Ao exame, então, 30 minutos, ele não é relevante. Seria se fosse 1 hora. Então, se ele chegou na UPA após 30 minutos do acidente, então você segue o bonde aí das 8 horas seguintes, porque não faz nem 1 hora, faz menos de 1 hora, certo? Ao exame, via aérea pérvia, colocado colar cervical, saturação de 96, tá saturando até bem, em ar ambiente, murmúrio vesicular. Aqui ele fez, o ABCD, né, do politraumatizado, do paciente aí traumatizado, queimado, né? O A é via aérea, o B, né, vai ser aí a respiração, murmúrios vesiculares distribuídos e sem ruídos advertícios, a frequência cardíaca 20, C, bulhas rítmicas e normofonéticas, frequência cardíaca, PA normal também, abdômen indolor, a palpação deve ser, pelve estável e toque retal sem alterações. O D vai ser a exposição, escala de Cohen de Glasgow 15, tá ótimo, pupila isocórica fotorreagente, né? O D vai ser o sistema nervoso central, e o E vai ser a exposição. Feridas de queimadura de 2º grau em região anterior do tronco. Então, região anterior do tronco, 18%, tá aqui já. Anterior do tronco e anterior dos membros superiores, vai dar 9 dos membros superiores, os dois, vai ser 9 de um membro, 4,5, 9, certo? Perdão. Indica respectivamente a estimativa da porcentagem da superfície corporal queimada e a velocidade de infusão da solução cristalóide nas primeiras horas, considerando que o peso do paciente é 60 kg. Então você fez lá 2 ml vezes 60 kg, que é o peso do paciente, vezes 27, que é a área da superfície total queimada. Vai dar 3.240 dividido por 2, 1.620, né? Esse 1.620, ele vai estar perguntando quantos ml por hora, né? Então eu tenho que passar 1.620 ml em 8 horas. Então quanto eu vou ter que passar em 1 hora? Vai ser 1.620 dividido por 8, 202,5, resposta letra D, 27% de superfície total queimada. E eu tenho que passar 202 ml de solução cristalóide de ringue lactato, 202 ml por hora. Chegamos aqui no nosso último caso clínico. Paciente de sexo masculino de 30 anos de idade é trazido por populares à unidade de pronto atendimento após queimaduras por combustão por álcool a 30 minutos. Ao exame, fez de novo aqui o ABCD, Via aérea pérvia colocado colar cervical, saturação 96, em ar ambiente. B, murmúrios vesiculares bem distribuídos, sem ruídos adventícios, frequência respiratória de 20 inspirações por minuto, bulhas rítmicas, o C, e normofonéticas, frequência cardíaca, aí normal, PA normal, abdômen indolor, palpação, pelve estável e toque retal sem alterações. Parecida com a questão anterior, né? Escala de Glomer de Glasgow D, 15, pupila isocórica e fotorreagente, tá normal paciente, exposição, aí aqui que vai mudar. A letra E do ABCDE vai mudar em relação à questão anterior, vai ser feridas de queimadura de 2º grau em região anterior do tronco e anterior dos membros superiores. Indique o tratamento imediato mais adequado para as feridas das queimaduras. Então, o tratamento, gente, aqui a ala está dizendo, realizar curativo com sulfadiazina de prata. Poderia ser essa A, porque a sulfadiazina de prata é um dos tratamentos aí, né? A gente sabe que não deve tomar antibiótico sistêmico, via oral, porque não vai chegar nessa área, a área que está de queimadura, certo? Realizar curativo com neomicina tópica, né? A gente vai preferir os antibióticos tópicos, né? Nesse caso.
Realizar desbridamento com lavagem das feridas e curativo com sulfadiazina de prata, poderia ser essa sulfadiazina de prata, certo? Mas desbridamento não é recomendável nesse caso, por quê? Porque ele tem feridas de queimadura de 2º grau. E as feridas de queimadura de 2º grau, se for superficial, ela vai gerar frictenas, ela vai gerar bolhas. Então essas bolhas a gente não mexe, a gente deixa ela secar por si só. A gente não tira essa pele, porque acaba sendo uma proteção para essa pele, para a pele que está embaixo ela ir regenerando, o tecido que está embaixo ir regenerando. A gente não é aconselhado o desbridamento. Ah, Thales, quando é que o desbridamento é aconselhado? Quando a gente tem aí uma queimadura de 3º grau e de 4º grau ali já está necrosado, né? A gente vai ter que desbridar, vai ter que tirar todo aquele tecido necrótico, aquele tecido morto que sofreu isquemia, aquela ferida feia, a gente vai ter que fazer o desbridamento e a lavagem, certo? A D também fala de desbridamento, então nesse caso não é utilizado. Poderia ser aqui a alternativa A, realizar cultivo com sulfadiazina de prata, que é um dos tratamentos aí dessas queimaduras de 2º grau, ok? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham aproveitado aí o tema aí de queimaduras, fórmula de Parkland, tratamento. A todos, bom exame, êxitos e até a próxima!